Bom, sexto ano, continuando a nossa aula, eu vou fazer com vocês o exercício 3 da página 168. Eu peço que vocês assistam comigo aí, né, o vídeo e vão preenchendo a apostila para que vocês entendam realmente o que eu estou fazendo, né? Façam junto comigo, por favor. Então, eu vou simplificar, ou seja, dividir por um número em cima e embaixo, no numerador e no denominador, até que eu não consiga mais simplificar. E aí eu vou chamar de irredutível, tá? Então, observe. O número 8 é par, né? O número 32 também. Então, eu posso começar dividindo por 2, correto? Então, a metade de 8 é 4, a metade de 32, 16, correto? Aí, eu posso pensar novamente. O 4 é par, né? E o 16 também, então está na tabuada do 2. Mas eu também posso pensar que lá na tabuada do 4 tem o número 4 e tem o 16. Então, eu poderia dividir diretamente pelo 4. Ah, professora, mas e se eu quisesse dividir por 2? Poderia, só que aí você teria que simplificar mais uma vez, tá bom? Então, 4 dividido por 4 é 1. 16 dividido por 4, 4. Então, 8/32 tem como fração equivalente 4/16 e 1/4, tá? Quando eu faço essas simplificações, eu estou encontrando outras frações que equivalem a essa, tá? E aí eu chego aqui em uma fração irredutível. Por quê? Porque não existe um número que dê para dividir o 1 e o 4 ao mesmo tempo, tá bom? Letra B. Eu posso dividir aqui, ó, o 15 e o 45 por 5. Por quê? Porque na tabuada do 15 tem... Perdão, na tabuada do 5 tem o 15 e na tabuada do 5 tem o 45. Então, 15 dividido por 5 é 3, 45 dividido por 5 é 9. Será que eu consigo dividir mais uma vez? Sim, eu preciso fazer com que essa fração fique irredutível, tá? Então, eu posso dividir por 3 em cima e embaixo. Por quê? Porque na tabuada do 3 tem o 3 e também tem o 9. Então, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Significa que eu tenho 3 nonos como fração equivalente de 15/45, assim como 1/3, que também vai ser irredutível. Note que uma das dicas, né, para eu ver se uma fração é irredutível ou não, perceba que ela começa, né, a ter 1 como numerador, ou às vezes até como denominador, tá? Então, aparecendo 1 já significa que eu não vou conseguir dividir, tá bom? Ou, né, que apareça algum número que não tem, 2 números que não tem a tabuada que os dois apareçam, tá? Então, aqui, ó, 4/26 na letra C. Eu posso dividir por 2 porque 4 e 26 são pares, tá? Então, 4 dividido por 2, 2. 26 dividido por 2, 13. Agora, preste atenção, né? O 2, né, nós já vimos aí, ele é um número primo. E o 13 também. Será que existe alguma tabuada que vai ter o 2 e o 13 ao mesmo tempo para eu dividir? Não, né? Porque o 13 só está na tabuada do 1 e do 13. E o 2 só está na tabuada do 1 e do 2. Logo, aqui eu já tenho uma fração equivalente, né? Que significa a mesma coisa que 4/26. E ela também já é irredutível. Ou seja, não tem como mais eu dividir, tá bom? E agora, em último momento, 42/30. Eu posso dividir primeiramente por 2, afinal, 42 e 30 são pares. Então, eu tenho 21 e 15, né? Que são as metades. Igual. Olha só, eu sempre coloco o igual nessa simplificação, justamente porque eu estou obtendo uma equivalência, uma fração equivalente. E se ela é equivalente, significa que ela tem o mesmo valor, então ela é justamente igual, tá bom? Aí eu tenho 21 e o 15, né? Se você pensar, eu não posso dividir por 2, porque eles são ímpares. Mas eu sei que lá na tabuada do 3 tem os dois números. 21 dividido por 3 é 7, 15 dividido por 3 é 5. Novamente observamos,
né? Que 7 e 5 são primos, ou seja, o 7 só tem na tabuada do 7 e do 1, e o 5 só tem na tabuada do 1 e dele mesmo, né? Logo, não existe nenhum número que vá dividir os dois ao mesmo tempo. Então, nesse exercício, acabamos de descobrir, né, todas as frações equivalentes e chegamos na fração irredutível, né? É equivalente às frações que foram dadas, mas além disso são irredutíveis, não dá mais para dividir, tá bom? Bom, continuando aí a nossa aula de hoje, que eu estou fazendo alguns exercícios com vocês. Eu gostaria que vocês fossem para a página 169, aonde tem o exercício 5, tá? O exercício 5, ele pede para descobrirmos quais os números que estão faltando, tá bom? Bom, a professora até pausou o vídeo porque eu havia colocado o número aqui já como resposta, mas eu apaguei para que eu explique para vocês por que é esse número, tá? Então, observe o seguinte, eu sei, né, que de 3 até o 6, eu fiz uma multiplicação, não é verdade? Qual é o número que vezes o 3 dá 6? Não é o 2? Olha, 3 vezes o 2, 6, correto? Se essa fração aqui, ela deve ser equivalente, significa que eu devo multiplicar também o 7 por 2, para que eu encontre o número que está faltando, correto? Então, 7 vezes 2, 14. Observe o seguinte, eu posso usar a regra da borboleta aqui para ver se eu fiz certo, tá? Então, olha, 7 vezes o 6, lá pela tabuada, eu sei que é 42. E aí, eu vou fazer 3 vezes 14, para ver se eu coloquei o número certo, né? Então, 14 vezes 3, ó, 3 vezes o 4, 12, 3 vezes o 1, 3, mais 1, 4. Se os dois deram o mesmo resultado, significa que o 14 está certo. Essas frações são equivalentes, tá bom? Agora, eu vou olhar 6 14avos com 21, tá? Na verdade, vamos fazer o seguinte, nós vamos agora continuar usando 3 sétimos, tá? Para ficar mais fácil. Por quê? 7 vezes quanto que dá 21? Não é vezes 3, né? 7 vezes 3, 21. Significa que quando eu multiplicar, olha, vezes 3 aqui também, 3 vezes 3, eu descubro que aqui é 9, tá bom? Então, aqui eu posso fazer também o método da borboleta. Eu coloco, ó, 3, o número de cima com o de baixo. Então, eu vou colocar aqui do ladinho, ó, 3 vezes 21, né? Dá pra ver aí? Puxar um pouquinho aqui, né? E aqui o número de baixo com o de cima, 7 vezes 9. 7 vezes 9, tá? Então, olha, 21 vezes o 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes o 2, 6, 63. E para quem sabe da tabuada, 7 vezes 9 também é 63. Logo, eu consigo completar os números que estavam faltando. Eu sei que aqui o denominador, né, vai ser 14 e o numerador aqui que faltava vai ser 9. Por quê? Eu busquei frações equivalentes a 3 sétimos. E quando eu faço o método da borboleta, eu confirmo que isso é verdade, tá bom? Olhando aqui na letra B, tá? Que os demais vocês irão fazer, eu posso pensar direto já no método da borboleta, né? 20 vezes 16. Então, vou fazer aqui embaixo, ó, 20 vezes 16, 6 vezes 0, 0, 6 vezes o 2, 12, 1 vez 0, 0, 1 vez 2, 2. 320, correto? E agora eu vou fazer, olha, 32 vezes quem que vai dar 320, né?
sabemos que vai ser o 10, correto? Se você observar, olha só o que essa fração equivalente nos mostrava. Que 10 é a metade de 20 e que 16 é a metade de 32. Pensando nesse raciocínio, 5 é a metade de 10 e aqui o 8 que eu havia apagado é a metade de 16. Então, olha, quando eu observo a regrinha, aqui no caso foi multiplicado para obter as outras frações. Aqui no caso foi feito a divisão, ó, sempre dividindo por 2. Eu descobrindo a regrinha, eu consigo descobrir os números que faltam, tá bom? Então, eu deixarei alguns exercícios aí para vocês. Espero que gostem aí da matéria e façam bonitinho, tá bom? Muito obrigada e bons estudos!